tentando recomendar. Passa por assim. Consegue enxergar? É que aí eu fico olhando pra cá, né? Aí ficou bom, hein? Bom dia, você está ouvindo? Nós estamos aqui iniciando as nossas instalações. Este é mais um domingo de paz, de amor, de tranquilidade, de serenidade, onde nós vamos conversar a respeito de Jesus, a respeito da gratidão, a respeito da oportunidade que nos é dada e que às vezes nós não nos apercebemos que estamos num caminho de retorno ao Pai e nós temos que olhar bem as sementes que nós estamos jogando, as sementes que nós estamos distribuindo nas nossas vidas, porque é uma grande oportunidade essa reencarnação. A vida, na realidade, é um presente muito grande, um empréstimo de Deus a cada um de nós. Nós estamos fazendo essa palestra hoje pela casinha, que na realidade é uma casinha mesmo, Centro Espírita Fraternidade de Luz, nesse domingo, dia 3 de maio. E como todas as palestras, nós vamos começar com uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, respirar um pouco suavemente, desatar de nós as coisas que nos cansaram até agora, que nos desanimaram, que nos entristeceram. Vamos pensar em Jesus entrando em nossos lares, abrindo a porta, porque a porta para Jesus nós abrimos pelo lado de dentro, permitindo que Ele entre, que Ele nos abrace, que Ele diga a cada um de nós: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E assim, imbuídos de uma alegria muito grande, muito intensa, nós estamos nesse domingo agradecendo a Deus, como todas as manhãs, abrindo os olhos, agradecendo mais uma oportunidade de vida, mais uma oportunidade de aprendizado, mais uma oportunidade de progresso e evolução. E Deus sempre estará do nosso lado. Ele não nos abandona. Deus é fiel para conosco. E você que está aí é a melhor das criaturas que Deus fez. Fez você uma criatura perfeita. Fez você uma criatura que Ele quer que tenha felicidade, que quer que tenha esperança, que quer que cresça, que ame, que seja feliz. Deus nos criou para isso, para sermos felizes, para sermos felizes. E assim nós vamos caminhando para a palestra dessa manhã, que vai falar sobre gratidão. Gratidão! Para começar a falar sobre gratidão, falar um pouquinho sobre ingratidão, né? A gente vai lá no Livro dos Espíritos e vê onde que veio essa ingratidão, né, que estão falando. Na realidade está na pergunta 937 do Livro dos Espíritos, a ingratidão. E a ingratidão é filha do egoísmo. A gente precisa ver na nossa vida se nós já fomos ingratos, se a gente fez realmente o que deveria fazer. Mas eu não fiz lá atrás. Desate e deixe ir. Nós não podemos voltar no nosso passado para reformar alguma coisa que nós deixamos de fazer lá, porque o tempo vai passando e a gente tem que fazer o quê? Tem que se conscientizar de que esse momento é um momento único na nossa vida
que se chama presente, é um presente de Deus para cada um de nós, que chega a cada manhã, trazendo para nós realmente aquilo que nós necessitamos. Às vezes, na correria do dia a dia, eu levanto e nem agradeço a Deus, nem falo, meu espírito protetor, ô negão, tudo bem aí, estamos aqui, hein? Não, eu não converso, eu tenho muitos problemas para resolver. Então, essa é a grande oportunidade de nós darmos uma parada e começarmos a olhar e redimensionar as nossas vidas no melhor caminho. E a ingratidão é um peso que às vezes involuntário ou voluntariamente nós acabamos fazendo, e que a gente vai ter que dissolver isso nas nossas vidas pelas boas ações. E às vezes a gente fica fazendo as coisas também esperando que os outros reconheçam, e a gente vai nos frustrar. A gente tem que começar a distribuir as nossas coisas, as coisas que a gente tem nas nossas vidas, para fazer o quê? Para não cobrar. Ah, mas aquela pessoa foi ingrata, eu sempre a ajudei. Deixa, ore por ela. Vamos começar a fazer para nós uma vida de doação, de amor. A gratidão é o reconhecimento de uma pessoa que alguém lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, muitas coisas nós estamos recebendo. Diariamente nós estamos recebendo brindes, favores, atenções, que a gente tem que ter gratidão. Num sentido mais amplo, pode ser explicado também por um reconhecimento abrangente e também pelas situações e dádivas da vida, que a vida nos proporciona muitas coisas. E às vezes a gente olha e fala, eu não sou feliz. Mas eu não sou feliz por quê? Porque a minha comparação de vida está com comparação daqueles que têm mais do que eu. Mas quando eu começar a olhar a vida, olhar onde eu estou, começar a olhar para trás, a história do macaquinho, que vinha comendo banana e reclamando que estava comendo banana, reclamando que estava comendo banana. E aí ele parou um pouco, olhou para trás, tinha um outro macaquinho comendo as cascas. Então a gente precisa começar a ver que a gente é muito abençoado. Então nós vamos, nessa passagem nossa, dessa palestra dessa manhã, nós vamos dar uma olhada na nossa vida, para que a gente tenha a consciência absoluta de que nós estamos vivendo da melhor maneira possível. Vamos conversar um pouco de Jesus, para falar de gratidão. O grande exemplo de gratidão foi o exemplo de Jesus. Chegou, eu vou fazer um trabalho, eu tenho um trabalho na terra, certo? Veio trabalhar. Aí começou a fazer, pegou os pescadores, 12 pescadores, sem currículo vitae, pegou 12, certo? Não falou para você qual a sua experiência nisso, nada, certo? Ele pegou 12 pescadores, vamos trabalhar, então. Quando começou a fazer os milagres, o pessoal começou a bajular, não. Ele falou o quê? Não sou eu que faço as obras, é o Pai que está em mim que faz as obras. Olha que coisa maravilhosa. Não sou eu que faço as obras, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, a gente vê, certo, que a gratidão é o sentimento de reverência do Criador em nossas vidas. Nós somos criados para sermos gratos pelo empréstimo de tempo, pelo empréstimo de vida, para que a gente realmente continuasse a obra do Criador. Nós estamos aqui para quê? Para evoluir. Então, o Jesus trouxe para nós esse sentido de humildade. Ele não cobrava os milagres que ele fez e falava, você tem que vir aqui, certo, me agradecer. Não, porque ele acreditava a Deus a possibilidade dos milagres que ele fazia. Deus, na sua benevolência, nos fez, certo, na criação, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, simples e ignorantes.
Para quê? Para nós fazermos um grande círculo e voltarmos ao Pai sábios e simples. Porque a maior dificuldade para cada um de nós ainda é a simplicidade. Mas Jesus deixou os seus auxiliares. E o grande encontro que a gente marcou nas nossas escrituras, tudo, é o encontro de Jesus com Paulo. Onde ele fala para Paulo estava indo para Damasco, e ele fala para Paulo o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo cai do cavalo cego. E a grande pergunta é o seguinte: será que a gente só vai para Jesus depois de cair do cavalo? Depois de ficar cego? Será que o momento não é esse de nós despertarmos para que a gente possa realmente ver onde que está o nosso caminho? É necessário isso daí. E Paulo deixa uma grande lição para nós. Paulo, nos seus escritos no Teslaçonenses, diz o seguinte: em tudo dai graças. Por que em tudo dai graças? Por que Paulo queria falar para a gente em tudo dai graças? Porque nós estamos recebendo nesse momento o que nós necessitamos. Os aprendizados, e às vezes a situação está muito difícil, como está difícil agora, certo? E a grande pergunta de cada um de nós é: por que está acontecendo isso? E ao invés disso, nós devíamos perguntar: para que nós estamos passando por essa fase? Para que nós estamos? Por que esse aprendizado? Por que nós estamos passando nesse caminho agora? Qual é essa dificuldade? Paulo fez da vida de Jesus um exemplo de vida para ele. Ele viveu Jesus intensamente. O que é viver intensamente? É pegar aquela escrita, aquele livro que nós estamos lendo, aquela lição que nós estamos lendo, para colocar em nossas vidas, para que a gente possa realmente progredir, para que a gente realmente possa crescer espiritualmente. Paulo foi isso, e pregou Jesus, amou tudo o que Jesus foi, e teve uma morte terrível. Mas ele parou de pregar porque a morte estava perto? Não, ele continua pregando. Esses grandes líderes da humanidade, como todos os 12 apóstolos, todos os 12 apóstolos, nós vamos ver que todos eles foram lapidados. Pedro foi sacrificado de cabeça para baixo, certo? Outros tiveram o seu corpo tirado a pele. Quer dizer, cada um teve um sofrimento, certo? Necessário? Não. Horrível. Para que quisesse o quê? Transformasse as vidas em exemplo para nós. E sabe o que a gente faz? A gente deixa esses líderes, como Paulo, como Pedro, como todos os apóstolos, só João não esteve na ilha, certo? Deixa lá. Esse Jesus nós temos que trazer para hoje, para as nossas vidas de hoje, que é uma vida, às vezes, que a gente acha que a gente está sofrendo muito, mas nós estamos trazendo para os nossos corações a possibilidade de nos amarmos. E aí a gente vai na caminhada e a gente passa para o Francisco de Assis e chega no Mestre de Lyon. Nasce em 1803 e faz uma grande caminhada, dedicando toda a sua vida a criar, a fazer a codificação espírita. Um líder, um homem trabalhador, honesto. E o que acontece com os homens honestos espíritas como ele e o Chico? Tem as agressões, os livros queimados, a maledicência daqueles que tinham inveja. Aí ele parou de trabalhar isso, falou: estão falando de mim, eu vou dar uma parada aqui 5 anos, ou eu vou ter 2 meses de férias, certo? Aqui porque o meu emprego de codificador espírita é isso? Não. Se dedicou mais à doutrina.
Se dedicou tanto à doutrina que em 1869 teve o seu desencarne. Desencarnou enquanto estava descansando nas praias da França? Não, desencarnou enquanto estava trabalhando na codificação espírita. Ele deixa um exemplo de vida para cada um de nós. Deixa um exemplo de que a vida é sempre uma conquista de cada dia. Não é para eu conquistar amanhã, conquistar depois da manhã, não. É uma conquista de hoje, de cada dia. Certo? Mas o plano espiritual é muito interessante. Porque o plano espiritual não nos deixa órfãos. Olha que interessante. Quando foi lançado o Livro dos Espíritos, em 1857, Bezerra de Menezes estava no Brasil com 26 anos. E um certo dia, Bezerra de Menezes, que não era espírita naquele momento, entra num bonde, senta no bonde, olha do lado, Livro dos Espíritos, curiosidade científica, o que será isso? Pega o Livro dos Espíritos para ler. Uma perguntinha, como está aí. Tem acaso na nossa vida? Como uma pessoa na França lança um livro e alguém senta no bonde e pega um livro para ler. E Bezerra começa a ler aquele livro, médico, começa a ler e começa a entender, certo? Que a grande função do médico é o atendimento a quem quer que seja, mas especialmente ao pobre, porque o pobre tem pouco atendimento. E Bezerra de Menezes faz uma grande transformação. Um momento muito grande de Bezerra de Menezes, que nos contou o Toninho da Casa do Cristo aqui, eu fiquei maravilhado, foi que uma pessoa chegou para ele e falou: Bezerra, você me receitou, médico, você me receitou uns remédios para eu comprar e eu não tenho dinheiro, a situação está muito difícil, eu não tenho dinheiro. E Bezerra fala o quê? Levanta as mãos aos céus e fala: vamos orar, meu filho, vamos orar. Uma luz brilha no seu dedo. E ele olha o seu anel de formatura. Tira o anel de formatura. Dá a pessoa e fala: vende, compra o teu remédio. Desapego. Desapego. E aí Bezerra vive até 1900. Nós vamos até 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. De 1914 a 1918, 4 anos, morreram 10 milhões de pessoas. Foi terrível. Sabe por que eles brigaram? Porque eles estavam dividindo a Ásia e a África. 3 países de um lado e 3 países de outro estavam brigando para dividir a Ásia e a África. E a guerra de 4 anos teve momentos terríveis que eu não vou comentar aqui, certo? Mas em 1918 acontece uma grande hecatombe. Um grande problema. A chamada gripe espanhola. A gripe espanhola de 1918 a 1920 matou de 17 a 50 milhões de pessoas. 17 a 50 milhões de pessoas. Se nós entrarmos no Google, o Google é nosso pastor, nada nos faltará. Entra no Google, gripe. Você vai olhar lá e você vai ver uma coisa muito interessante. Todos com a máscara. Era obrigado a usar máscara. Você vai ver que tem uma foto muito interessante também de uma pessoa na porta do bonde. Poucos aqui devem ser do tempo do bonde. Na porta do bonde, e você para entrar no bonde tinha que ter máscara. O trânsito, qual era a orientação naquele que você vê? Naquela época, nós estamos são 100 e poucos anos, 102 anos, 100 anos, certo? Nós estamos 100 anos atrasados. Se a gente tivesse começado já anteriormente, vai entrar no metrô, vai entrar no ônibus, entra com máscara. Naquele tempo já, a orientação era o quê? Fique dentro de casa. A gente que está aí dentro de casa de quarentena, a gente fala o quê? Ah, eu estou aqui preso, eu estou em quarentena. Não. Nós estamos aqui
para continuarmos vivos. Por isso que nós estamos dentro de casa. E por isso que nós temos que agradecer, porque estamos aqui para continuarmos vivos. E o que aconteceu nessa gripe espanhola? Nessa gripe espanhola? A Espanha dizia que era uma gripe francesa. Em 1960, os estudiosos disseram que ela não era espanhola e não era francesa, que ela tinha vindo da China. Então tem muita coisa ainda que a gente não sabe. Então tem muita coisa ainda que a gente vai aprender. Mas nessa gripe espanhola morreram duas pessoas muito importantes para a doutrina espírita, certo? Anália Franco. Todo mundo, quando a gente ouve falar em Anália Franco, a gente, oba, vou lá naquele shopping que é top de linha, que é muito chique, o shopping Anália Franco. Na verdade, a Anália Franco foi uma espírita. Uma espírita que foi fora do comum. Fora do comum. Quando teve a lei do ventre livre, os senhores ficavam com os filhos dos escravos ainda por 8 anos. E faziam o que queriam com os filhos dos escravos. E depois ninguém queria. E ela começou a arrumar escola, a arrumar lugar para colocar essas crianças. E numa situação muito difícil, porque quando teve a libertação dos escravos, ninguém queria, certo, contratar o escravo e pagar. E eles ficavam abandonados, ficavam andando na rua, porque não tinha emprego, ninguém queria. Os senhores queriam eles como escravos, não queriam. E ela estava ali. Ela fez sozinha. Onde nós temos lá o Anália Franco, nós temos não, né? Porque a gente é da Israel pobre. Onde tem o Anália Franco hoje, certo? É uma fazenda que ela comprou sem ajuda do governo. Mas ela era muito benquista pela igreja. Então, toda aquela parte ali pertencia a ela. Quando ela vai desencarnar, ela tinha feito 115 instituições em vários lugares de São Paulo. E a gente conhece pouco. Outra pessoa que morreu dessa gripe, certo, foi Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo nasceu em 1880. Terceiro filho de uma família de 15 filhos. Eles não estavam em quarentena. O terceiro filho de uma família de 15 filhos. Eurípides foi a grande transformação espírita. Eurípides é o único médium que eu conheço, que eu estudei, que falava com Jesus. Teve uma família católica, da Dona Meca. Ele queria estudar, ele queria ser médico para poder tratar sua mãe, que tinha ataques, certo? Mas a vida transformou e chegou uma hora que ele ia, certo, para a faculdade de medicina, e a mãe começou a chorar. E ele pegou e falou, não, vou ficar com a minha mãe. Ele tinha um desdobramento muito natural. De certa feita ele está na sala de aula, e naquele tempo os alunos respeitavam os professores. Ele parou, os alunos também pararam, ele desdobra e vai até Versalhes, vê o tratado de Versalhes como estava sendo feito, volta e conta para os alunos o que tinha acontecido. E outra vez, ele já começou a trabalhar com planta, com tudo, começou a tratar, lança uma farmácia, certo, de produtos naturais, e começa a tratar todos gratuitamente. Como ele chegou na doutrina espírita? Por um livro que o tio dele deu para ele, certo? E ele começou a ler o livro num dia, depois da morte, no livro de Leon Denis, certo? Leu o livro, certo? E começou a entender que você tinha alguma coisa, porque faltava para ele, faltava alguma coisa, certo? O entendimento do criacionismo, como Deus ia criar as coisas diferentes. Ele entendeu isso e mudou a vida e foi trabalhar a favor dos pobres. Ele foi político.
E aí, de certa feita, no estado de São Paulo, por um problema que eu também não posso precisar agora, os mandatos, ele era vereador, os mandatos foram dobrados, porque não podia ter eleição. E chegaram para o Eurípides e falaram o seguinte: olha, o seu mandato vai ser dobrado, porque nós estamos tendo um problema de eleição e você vai ter mais 4 anos. E ele fala o seguinte, certo? Não, eu não quero que dobre no mandato, porque eu fui eleito para um mandato. Não parece os políticos de hoje? Perfeitamente os políticos de hoje, é igualzinho, né? Então não vou citar nome aqui porque está sendo gravado, tá? E aí o que a gente vai ver? Vai ver que no término da Segunda Guerra Mundial, em 1946, morre uma enfermeira chamada Sheila. Tem livros do Chico a respeito dela. Uma pessoa que dedicou toda a sua vida em favor daqueles que necessitavam. Então nós estamos vendo pessoas que dedicaram a sua vida. Eu comecei lá atrás em Jesus, né? Porque eu queria falar de Jesus, certo? Eu comecei lá atrás em Jesus, né? Vou de novo voltar para Jesus para eu fechar esse círculo de Jesus. Jesus, de certa feita, está em Mateus, isso está em Mateus, para quem gosta de ler, conferir o que a gente vai falando, está em Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 28, Jesus está lá e fala que precisa ir até Jerusalém, que ele vai ser sacrificado, certo? Que ele vai passar, ele fala para os discípulos dele, que vai ter que passar aquelas dificuldades, ele está lá, vai passar, e Pedro fala o seguinte para ele: mas não vai? Para que você vai lá? Para que se cumpra as escrituras. Não vai. E ele fala o seguinte para Pedro: sai de perto de mim, Satanás. E aí ele fala uma coisa muito interessante: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, pois quem a perder a vida por causa de mim achará. Quem perder a vida que está seguindo Jesus achará. Não. E Jesus é o nosso grande paradigma. Dia 1º foi dia do trabalho. E eu não podia deixar de passar esse dia com um grande agradecimento a essas pessoas que, mesmo em sacrifício das suas próprias vidas, em sacrifício das suas próprias famílias, porque às vezes tem que ficar em hotel, não pode vir para casa, estão trabalhando dia e noite para recuperar a saúde daqueles que necessitam. Mas não são só eles, não são só os médicos, não são só os enfermeiros, não são só os fisioterapeutas, não é somente eles, são material, aquele pessoal que trabalha na limpeza, aquele pessoal que manobra carro, aquele pessoal que está dirigindo o caminhão para trazer alimento para cada um de nós. Eles são o grande exemplo do trabalho, dos grandes trabalhadores. O grande exemplo desse Cristo que falou para nós: renuncia a si mesmo e me acompanhe. Há um mundo aí fora das nossas casas, trabalhando para que a gente se mantenha vivo, para que a gente se mantenha unido, para que a gente realmente dizer: Senhor, faz em mim a tua vontade. Para que a gente tenha agradecimento, para que a gente acorde de manhã e ore por eles. Eles estão dedicando a vida deles, como todos esses que eu citei para vocês, que a gente conhece, que a gente estudou, mas há uma grande quantidade de anônimos trabalhando para que a gente permaneça vivo. E às vezes a gente não tem uma palavra, não tem uma prece de agradecimento, não tem um momento de ternura para aquelas pessoas que a gente não conhece, estão ali. O dia do trabalho foi um dia de uma revolução, porque trabalhavam 16 horas todo dia e queriam trabalhar 8 e precisavam trabalhar somente 8, que é um terço do dia. Às vezes a gente tem que orar por aqueles que a gente não conhece, orar por aqueles que têm influência nas nossas vidas e a gente não lembra ou não conhece porque não o viu ainda. O dia de hoje é o dia da gente renascer, da gente começar a olhar a vida com outros olhos,
com os olhos de ver realmente, com os olhos de entender que nós estamos aqui para auxiliar o progresso dessa terra. Que a gente realmente tenha em nossos corações a verdade maior, para que eu veja realmente o caminho que eu tenho que seguir. Aproveite essa oportunidade, transforme a sua vida, comece a se amar. Comece a se amar, para que cada vez mais a gente vai caminhando. Nós estamos caminhando para as nossas preces finais. Nós vamos assim olhando em nossos corações, aonde nós estivermos, nos amando e amando aqueles que estão junto de nós, tendo essa oportunidade de amar, pedindo que as águas dos nossos lares que estão aí sejam fluidificadas por Deus, trazendo que as nossas vibrações sejam vibrações de amor a todo o universo, a toda a terra, a todos aqueles que nesse momento estão passando dificuldade muito grande, porque a doença é muito atroz. Que a gente reconheça, Senhor, a necessidade de nos recolhermos para contribuirmos para a nossa saúde e para a saúde daqueles que estão necessitando. Que todas as nossas caixinhas de vibrações, da caixinha de vibração do Centro Espírita Fraternidade de Luz, recebam um arco-íris de luz, de amor e de paz. Todos aqueles nomes que estão lá, que possam receber todas as energias positivas. Que cada um de nós, nesse momento, vai fazer parte de uma grande oração, vai fazer parte de um grande agradecimento. E eu gostaria de encerrar essa palestra dessa noite com uma musiquinha. Vamos, dessa tarde, dessa manhã, com uma musiquinha. A você, Ayrton, aonde você estiver, leve nosso abraço, nossa vontade, nosso reconhecimento. Você foi nosso herói. Você levou para o mundo aquilo que nós tínhamos dentro dos nossos corações por sermos brasileiros. Você mostrou que o Brasil tem seres humanos que transformam as coisas, tem seres humanos que transformam os problemas em soluções. Você foi um exemplo para cada um de nós. A cada manhã de domingo nós sentimos a sua falta, porque você faz falta para o esporte, faz falta para a vida, faz falta para o amor, faz falta para o reconhecimento do Brasil no exterior todo. Nós te amamos, aonde você estiver, receba o nosso melhor abraço. Eu te amo, Arthur. Eu te amo, Ayrton Senna do Brasil. E assim, senhores e senhoras, terminamos a nossa palestra de hoje. Que todos nós possamos ser protegidos, que todos nós possamos ser amados. E nesse dia nós vamos dizendo a Deus: obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de amor, por mais esse reencontro. Deus abençoe a todos nós. Lindo, Pai, que lindo. Muito obrigado por quem nos acompanhou. Deus nos proteja.